Amém, irmãos? Vamos salmodiar no Salmo 130. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por Tu és um Deus bom, um Deus cheio de misericórdia e graça. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, primeiramente pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos perdoando, que o Senhor venha nos capacitando a viver uma vida piedosa, que nós possamos, Senhor, através do Teu poder, estar Te glorificando dia após dia, Pai. Vem com o Teu poder, nos dá sabedoria e entendimento da palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos para o nosso texto base. Livro do Gênesis, capítulo 12. Precisava pegar o celular e dar o toque no grupo de WhatsApp. Daqui, velho. Livro do Gênesis, capítulo 12. Tomar um gole d'água. A partir do versículo 1, nós na semana passada fizemos o chamado de Abraão parte 1, daí o chamado de Abraão parte 2, hoje nós fazemos a parte 3. Gênesis 12, 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui. Só relembrando os irmãos, veja, nós temos aqui dois imperativos. Primeiro, sai da tua terra, e 3 bênçãos. Aí depois, a parte B do versículo 2, nós temos o segundo imperativo, e tu serás uma bênção. Veja que interessante. Aqui existe um princípio muito interessante para os dias de hoje. Por quê? Porque quem determina que Abraão vai ser uma bênção é Deus. Hoje em dia, com uma doutrina esquisita chamada confissão positiva, as nossas palavras têm poder, as pessoas creem em algo que não é bíblico. Elas creem que elas podem determinar a bênção na vida delas. Elas creem que elas podem autodeterminar que vão ser uma bênção. Então, o que acontece? Isso é uma coisa completamente falaciosa, completamente mentirosa. Quem aqui vai fazer de Abraão uma bênção é Deus. Olha a maneira que está escrito. E tu serás uma bênção. A maneira que está escrito mostra que é Deus que faz Abraão uma bênção. Então aqui sempre tem aquela pergunta. A disputa entre a falsa teologia da confissão positiva e a verdade bíblica, porque quem tem capacidade de abençoar, quem tem capacidade de amaldiçoar,
É Deus. Por exemplo, Abraão juntamente com Abimeleque, quando houve o problema com Sara, quem trouxe maldição sobre a casa de Abimeleque foi Deus. Da mesma forma no Egito, quem trouxe maldição sobre a casa de Faraó foi Deus. Então a gente vê claramente na Bíblia que quem tem poder de abençoar e quem tem poder de amaldiçoar é Deus. Somente Ele, não as palavras. Amém? Deu tudo certo aí? Achou que era para... Uma estreia. Isso mesmo. Então vamos lá. Eu quero compartilhar com os irmãos, primeiramente, o seguinte. Da mesma maneira que Abraão... Deixa a Paula encerrar ali. Senão me atrapalha. Amém. Joia. Problemas técnicos resolvidos. Veja. A maneira que Abraão é chamado e comissionado por Deus para abençoar é uma maneira totalmente específica. Ele vai ser o pai de Israel, ele vai ser o iniciador da linhagem, ele vai ser aquele que vai dar origem ao povo. Tudo específico. Mas existe hoje em dia na igreja um comissionamento que desafia os cristãos a serem uma bênção. Existe um chamado. Veja, nós somos chamados para fazer a diferença na nossa sociedade. Nós somos chamados, por exemplo, Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um chamado. Mas, por exemplo, quando a gente vê em Atos dos Apóstolos, o que aqueles homens que fizeram uma tremenda diferença no mundo pagão, gente, um mundo que não conhecia Deus. Um mundo que, veja, hoje nós estamos num mundo, pelo menos o mundo ocidental, ele é, entre aspas, ele não é cristão, ele é cristianizado. Por exemplo, na semana passada, por que eu falo que é cristianizado? Na semana passada, dia 21 de outubro, aconteceu uma tragédia para o mundo cristão. O Papa trouxe um documento vindo do Vaticano, dizendo que é necessário existir a ferramenta da união estável entre homossexuais. Dizendo que os homossexuais são filhos de Deus. E dizendo que a igreja tem que receber os homossexuais. A gente sabe, ó, mais uma prova, gente. Mais uma prova que os dias do Apocalipse têm se aproximado. Mais uma prova que Babilônia, mãe das prostituições, que carregava um cálice de ouro, dele estava cheio de imundícia, de blasfêmias. Esse sistema está se formando. Está no auge. Se Babilônia é mãe das prostitutas, é porque a prostituta tem filha. Por exemplo, falei para vocês, Igreja Luterana da Islândia, campanha de verão. Jesus é homossexual. Entendeu? É coisa LGBT. Já falei com vocês, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, já há algum tempo, ordenando mulheres ao ministério e mulheres homossexuais. Então esse sistema está pronto. É que a gente vive no Brasil uma diferenciação. Mas para vocês terem uma ideia, tem católico que está contra esse Papa. Porque basta você conhecer 2 linhas da Palavra de Deus que você vê que está tudo fora. Não é uma questão de ser homossexual ou heterossexual para ser filho de Deus. Ser filho de Deus é ser nascido de novo, da água e do Espírito. Senão você é filho do diabo, como eram os fariseus. Jesus usou esse termo, falou, vós sois filhos do diabo, tem dele por pai. Por quê? Por causa dos frutos dele, porque ele é homicida desde o começo e vocês querem me matar. Se eu vivo uma vida do pecado, aprovo o pecado, aprovo aquilo que é contrário, eu estou agindo conforme o meu pai, o diabo, o pai da mentira. Então o que a gente tem visto, veja, quando a maior entidade cristã chega num nível de apostasia como esse, é bom ligar a antena, é bom estar atento.
É momento de estar vigilante, é momento de estar em oração, é momento de estar buscando consagração. Seria inimaginável há 4 anos atrás. Na verdade, nenhum pastor imaginaria que a Igreja Católica ia romper com a Bíblia dessa forma. Nenhum. Até aceita idolatria, até entende que os caras têm lá, mas nesse ponto de apostasia, não. Inclusive, eu creio que isso vai dar muito problema no piso de baixo da Igreja Católica. Porque muito padre não vai aceitar e muito fiel não vai aceitar. Tenho certeza disso. Vão meter a boca. Não vai deixar passar. Agora, como existe uma agenda, é uma agenda do marxismo cultural. A gente sabe que esse Papa faz parte disso. É uma coisa que tem que acontecer. Agora, qual a desculpa e qual é o link com isso que eu estou falando? A desculpa é o seguinte, de que a igreja tem que ser bênção para o mundo. Mas a igreja não pode ser bênção para o mundo abençoando o pecado. O pecado é algo maldito. O pecado ofende a Deus. Como que a igreja tem que ser bênção para o mundo? Eu peguei aqui 3 exemplos muito básicos, conhecidos, mas que vão nos dar uma ideia de como tem que ser. Vamos lá. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9. Versículo 27, diz assim: Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Quem é que Barnabé tomou? Barnabé tomou Paulo. Paulo foi salvo, só que ninguém queria se encontrar com Paulo, achando que poderia ser uma armadilha para ser preso. Aí Barnabé foi lá, pegou Paulo e trouxe aos apóstolos. Aí o texto continua. E ele lhes contou como no caminho vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Até aqui. Veja, primeiro caminho que a gente tem para ser uma bênção, evangelismo. Anunciar o nome do Senhor. Eu estava ouvindo uma palavra do Gran Conato, ele na faculdade de Direito, ele conversando com um colega, falou, Jesus morreu para que fôssemos salvos. Aí o rapazinho virou para ele, salvo do quê? O mundo não sabe do que tem que ser salvo. Esse pseudo-evangelismo que se faz hoje, de Jesus te ama, dá uma chance para Jesus, não é evangelismo. Evangelismo verdadeiro fala da condenação ao inferno, apartado de Deus, e do resgate feito por Cristo na cruz do Calvário. Isso é evangelismo. Sou salvo do quê? Sou salvo de um destino terrível, de um tormento eterno, pelo resto da minha existência, por toda a eternidade, longe de Deus. É disso que eu sou salvo. Por quê? Porque eu sou pecador. Isso me torna inimigo de Deus. E a justiça de Deus obriga que Ele, em sua santidade, execute juízo contra o meu pecado. Então, primeiro ponto para ser uma bênção, bem básico, evangelismo, anunciar o nome do Senhor. Mas falar de maneira bíblica. Não tenha medo de falar para as pessoas que existe o inferno. Tem que chegar e falar. Eu lembro há um tempo atrás, um parente nos visitando, nós explicamos para um parente que budista, hinduísta, seixonoíta não ia para o céu. A pessoa olhou para a nossa cara e falou, isso aí que vocês estão falando é pecado. Eu falei, não, quem falou isso foi Jesus.
pessoa nem sabe. Nem você pode ter certeza que incomodou, ficou guardado lá. Entendeu? Então tem que saber agora. Não vai agradar. Sei, ó, o evangelho irrita o incrédulo. O evangelho ofende o incrédulo. Da mesma maneira que falar que Deus o salvou, isso ofende o pecador. É uma coisa muito séria. Então eu tenho que entender que o evangelho não vai ser recebido de bom grado. Separei um outro texto, Atos 11. Versículo 27 também, ó, repetidinho. Atos 11, 27 diz assim: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo, que é Paulo. Veja, segunda maneira, suprir as necessidades dos santos, tanto de maneira material, como de maneira espiritual. É assim que o crente é uma bênção. Por isso que não existe crente fora da igreja. Esse auxílio aqui foi para os pobres de Jerusalém? Não, foi para a igreja de Jerusalém. Um fato interessante aqui é que nós temos essa data aproximada. Por quê? Porque Cláudio se tornou imperador romano em 49 depois de Cristo. Se quiser colocar na sua Bíblia, pode colocar. Ele começou em 49 depois de Cristo, inclusive ele expulsa os judeus de Roma. Quem foi expulso nessa perseguição? Priscila e Áquila, que eram fabricantes de tenda, que explicaram o evangelho de Jesus Cristo a Apolo, pregador eloquente. Então o que acontece? Suprir as necessidades dos santos é uma segunda forma de ser bênção. Bem nítido. Mais uma que eu separei aqui. Atos 16. Versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Veja, uma das formas de ser uma bênção é você na sua casa e na sua família servir a Deus, servir aos irmãos e ter uma família que teme ao Senhor. É uma responsabilidade. Aqui no livro de Atos, tanto o carcereiro como Lídia nos mostra um princípio que pode ser um costume da época. Nós não temos informação completa sobre isso, mas parece que naquela época, que quando o chefe da família aderia a uma religião, todo mundo seguia ele. Parece que é um hábito. Agora a gente não sabe se eles seguiram aqui via novo nascimento ou se seguiam via hábito da época. O que se sabe é que todos foram batizados. Inclusive no caso do carcereiro, existe um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, que traz o maior peso sobre a igreja, que é: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. O que o pessoal pega? O pessoal pega esse versículo e ensina para a igreja o seguinte: que quando você crê, automaticamente você vai ter por herança a salvação da sua família. Inclusive fala o seguinte, que você tem que fazer uma campanha de oração recitando esse versículo
e declarando ele com a sua boca, para que a sua família, com fé, para que a sua família seja salva. Primeiro problema, o versículo é dirigido para o carcereiro. Não existe nenhuma outra passagem em toda a Bíblia que nos ensine essa teologia, que ao crer automaticamente eu trago a salvação para minha família. E segundo, o peso que isso traz para o crente. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu por 5, 6 anos, eu acreditei nisso, orava com todas as minhas forças e eu achava no fim que o problema estava comigo. Que estava faltando fé, estava faltando dedicação, estava faltando mais evangelismo, estava faltando mais coisas da minha parte. Isso aí é um crime. Por quê? Por causa de erro teológico. Gente, igrejas importantes no Brasil ensinam isso. Não aceite isso, não aceite esse peso. Nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Seu papel é compartilhar o evangelho e orar pela salvação das pessoas. Lembrando que Deus é eterno. Para Ele não tem passado, presente e futuro. Para Ele é tudo presente, é tudo um fato. E vai ser assim pelos séculos dos séculos, amém. Porque Ele criou o tempo. O que vai acontecer no futuro, para Deus já é um fato. O que aconteceu no passado, antes de haver passado, Ele já sabia que ia acontecer, já tinha determinado assim. Então é uma coisa que a gente tem que entender. Nosso papel é orar e evangelizar. Ser tu uma bênção. Amém? Amém. Vamos voltar em Gênesis capítulo 12. Vamos ler o versículo. Vamos ler o versículo 2, diz o seguinte: Far-te-ei uma grande nação. Que nação que é essa? O povo israelita, Sião, Jerusalém, Israel. Povo eleito do Senhor. Povo cujo qual o Antigo Testamento tem promessas específicas para esse povo. A menina dos olhos de Deus, eu costumo dizer. Nós somos judeus? Não. Nós somos o galho da oliveira brava, que foi enxertado na oliveira verdadeira, que é Israel. E isso fez o seguinte: em Cristo não há judeu nem grego, livre ou escravo, homem e mulher, todos nós somos filhos de Deus. Mas isso não quer dizer que eu sou Israel, e também não quer dizer que eu substituí Israel, os dois maiores erros que tem na igreja. Primeiro erro, a igreja querer ser Israel. Nós vamos conversar isso mais à frente, sobre a israelização da igreja. E segundo, a igreja substituiu Israel, esse é o segundo erro. Israel é Israel, igreja é igreja. Agora, em Cristo, Deus fez dos dois um só povo. Quando o judeu se converte hoje, ele é igreja. Da mesma forma que o gentio. Amém? Agora, existe aqui uma segunda promessa. Abençoar-te-ei. Aí você fala, nossa, Deus vai abençoar Abraão. Lembra que eu falei na última palavra? Que abençoar em Gênesis é abençoar financeiramente? Quem prega o Evangelho da Prosperidade, eu nunca ouvi um pregador do Evangelho da Prosperidade falar isso. Sorte que eles não conhecem teologia. Porque senão eles iam pegar esse texto aqui e iam usar nessa teologia infernal do Evangelho da Prosperidade. Por quê? Porque abençoar no Gênesis é tornar rico. Quer ver que interessante? Gênesis 13, versículo 2. Olha que interessante. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Até que para um peregrino em terra estranha, a vida prosperou.
Aí você vai falar, pastor, mas esse versículo não diz que a bênção de Deus está ligada a dinheiro. Mas vamos lá, vamos avançar, aqui é apenas o começo. Gênesis capítulo 14, versículo 14. É a guerra dos... Em homenagem a Andriele, eu vou ler o subtítulo antes. É a guerra dos 4 reis contra 5, que uma vez eu falei ao contrário. Apesar que a ordem não interfere, a Andriele lembrou, não, dos 4 reis contra 5. Eu falei dos 5 contra 4. Mas vamos lá. Gênesis 14, 14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, que irmão é que é Ló, seu sobrinho, armou seus criados, nascidos de sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Abraão não só era rico, como tinha um exército particular poderoso. Veja, o que Sodoma e Gomorra não conseguiram fazer, que era resistir aos 5 reis, Abraão conseguiu com 318 homens. Provavelmente era um exército muito bem treinado. Mas eram servos da sua casa. Então você percebe que juntamente com a riqueza, vem poder, do ponto de vista prático. Não poder sobrenatural. Aqui é uma coisa prática. Não existe uma citação que Deus deu a vitória, tipo Gideão. Gideão, Deus deu a vitória. Aqui não. Aqui foi uma coisa, uma logística, uma maneira de combater, um poder que ele tinha. Mas vão falar, bacana, pastor, mas até agora o pastor não me provou teologicamente que abençoar no Gênesis é tornar rico. Então vamos ao nosso texto base. Gênesis capítulo 24. Gênesis 24, versículo 34. O que acontece? Abraão manda seu servo buscar uma esposa para Isaque. E esse servo tem toda uma história que nós vamos estudar. Aí ele chega na casa de Rebeca, na casa de Labão, e ele vai se apresentar. É o texto que está aqui. Então vai lá. Gênesis 24, 34. Então disse, eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, e vaca, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. A prova teológica de que engrandecer, abençoar em Gênesis é bênção financeira. Essa bênção aconteceu com Isaque. Essa bênção aconteceu com Jacó. Por quê? Porque eles se mostram no decorrer do livro do Gênesis os herdeiros de Abraão e os herdeiros da promessa. Então aqui no Gênesis é bênção financeira. Ponto. Para Abraão. Nem para Israel é. Promessa de bênção financeira para Israel segundo a aliança vai aparecer em Deuteronômio 28, de 1 a 14. Eu não posso pegar esse versículo, como eu já vi pregadores fazendo, isso eu vi, que diziam que da mesma maneira que Deus abençoou Abraão, ele vai abençoar você. E ainda colocava o dízimo que Abraão deu de guerra a Melquisedeque no meio. Não existe base bíblica para isso. Não é a intenção do escritor de Gênesis falar isso. A intenção do escritor de Gênesis é exatamente outra. Então eu preciso tomar muito cuidado. Amém? Vamos voltar no Gênesis 12. No versículo 2, então ele falou, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Já expliquei isso. As 3 grandes religiões monoteístas do mundo veneram, entre aspas, Abraão.
Abraão é admirado no cristianismo, é admirado no islamismo, é admirado no judaísmo. Para vocês terem uma ideia, o que é o nome de Abraão, existe uma passagem no Novo Testamento muito interessante que aconteceu com Jesus. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 8. Está marcado em Gênesis 12, que a gente já vai voltar. Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou ler o versículo 53. Os fariseus dizendo: És tu maior do que nosso pai Abraão que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Até aqui. Veja, a primeira pergunta dos fariseus: tu és maior que Abraão? Por quê? Porque ele é o pai da nação, ele é o iniciador de tudo. Os fariseus conheciam, dominavam o livro do Gênesis. E isso vai se repetir no islamismo e se mantém até hoje no judaísmo. E no cristianismo a gente admira Abraão, que através das promessas feitas a Abraão nós somos abençoados, ela nos atingiu. Amém? Agora, tudo isso acontece de Abraão ser assim, por quê? Por causa da determinação, como eu falei no começo. E tu serás uma bênção. É Deus que define. Lembra que nós lemos junto, livro do profeta Daniel, capítulo 4, quando Nabucodonosor passou 7 anos vivendo como animal, ele foi vítima de uma doença chamada licantropia. E aí, quando ele desperta, ele vem com uma exclamação poderosa e verdadeira sobre Deus, dizendo que Deus, ele reputa os moradores da terra nada, e que a vontade dele ele faz da maneira que ele quiser, e faz tudo isso. É Deus que determina. Não adianta. É Deus que faz as coisas. Esse poder de abençoar e de amaldiçoar está nas mãos de Deus. Quer ver? Vamos fazer uma sequência aqui. Vamos passar por Daniel capítulo 4, eu quero reler essa passagem, Daniel 4. É importante reler essa passagem, versículo 35. Diz assim, vamos ler o 34. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, e lhe diga: que fazes? Até aqui. Os moradores da terra são nada. Gente, isso daqui incomoda o pecador. Ainda mais uma geração onde o homem é o centro. Por que esse versículo é importante? Porque mostra que Deus determina a bênção na vida da pessoa. E isso tem a ver com uma promessa que Deus faz no livro do Gênesis. Vamos voltar no texto base. Gênesis 12. Olha que interessante. Hoje nós estamos percorrendo doutrinas extremamente importantes. Gênesis 12, eu poderia ter deixado marcado na minha Bíblia, seguir o meu conselho, né? Gênesis 12, versículo 3. Olha que interessante. E abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Até aqui, gente, isso daqui é uma das afirmações mais sérias do livro do Gênesis. O que acontece? Nós vivemos num país e num mundo que é antissemita, é anti-judeu. Para vocês terem uma ideia, a Organização das Nações Unidas, ela repreende as ações de Israel e deixa passar em branco as ações terroristas do Hezbollah, do Hamas, do Estado Islâmico, de países terríveis como o Irã, coisas terríveis que acontecem no Afeganistão, no Iraque, sempre contra os judeus. A nossa mídia é antissemita. No Brasil, nosso país foi governado por 16 anos por governos antissemitas. Governos que aprovavam a fundação do Estado palestino. Qual é o problema disso, biblicamente falando, esquecendo um pouquinho a geopolítica? Apoiar o Estado palestino é ir contra o que Deus determinou, porque aquela terra é de Israel. Veja, Deus não falou que faria de Abraão uma grande nação. O que caracteriza uma nação? Primeiro, povo. Segundo, espaço territorial. Terceiro, governo. Os três são presentes em Israel. Seja de maneira teocrática, quando Deus governava, até o livro de 1 Samuel, ou de maneira de um reino, ou até de um governador, como Zorobabel, no livro de Esdras. Mas Deus sempre garantiu o governo de Israel, garantiu a terra e garantiu o povo. Se a Bíblia fala que Deus deu aquela terra, um país que se levanta contra isso está sendo rebelde contra o quê? Contra Deus. Aí eu pergunto, se você na hora que você vai votar, você vota num partido que é contra Israel, segundo esse decreto de Deus, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, você vai estar debaixo de bênção ou de maldição? De maldição. Isso é óbvio. Primeira coisa que eu tenho que ver na política. Lembrando, nós não temos candidato do coração, não confiamos em políticos. Mas como pastor eu tenho que ensinar em quem você não votar. Primeiro, esse candidato, esse partido apoia as coisas cristãs? Ele é um cristão verdadeiro? Isso pode influenciar bastante, nascido de novo. Em relação a Israel, qual é a visão desse governo que quer ser implantado? Gente, isso explica muita coisa. Me parece, ainda nós vamos precisar levar um tempo para ferir isso, que a recuperação do nosso país de uma maneira um pouco mais rápida pode estar ligada, sim, ao respeito que o Brasil tem por Israel e retomar laços diplomáticos com Israel. Por quê? Por causa dessa bênção, conhecendo ou não conhecendo, está aqui. E veja que interessante, amaldiçoar aqui, no original em hebraico é trazer desgraça. Não é um simples amaldiçoar, eu te amaldiçoo, vai secar, não, é trazer desgraça. Isso explica muita coisa que aconteceu com o nosso país. Aonde que aparece esse trazer desgraça na Bíblia? Quer ver que interessante? Eu marquei aqui. Vamos abrir Êxodo capítulo 21. Vamos primeiro para a parte que está mais longe. Êxodo 21. É o próximo livro da Bíblia. Êxodo 21, versículo 17. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Veja, amaldiçoar aqui, nesse texto, o que é? Zombar, ridicularizar,
fazer piada, abandonar financeiramente. Tudo isso faz parte do não ter honra a pai e mãe. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, te prolongue os dias na terra, honra teu pai e tua mãe. É o mesmo verbo que está, os presbíteros sejam dignos de dupla honra. Está falando do quê? De uma honra pelo que o presbítero é, de uma honra pelo que o pai e mãe é, mas principalmente honra financeira. Você não pode permitir que os seus pais passem necessidade financeira. Por quê? Porque senão vem coisa ruim sobre a sua vida. É coisa muito séria. Sempre tem que estar acompanhando. Lógico, você não vai dar luxo, você não vai sustentar um idoso mimado. Você não vai sustentar um idoso que quer ter uma vida incompatível com o seu ganho. Mas você não pode ficar deixando pai e mãe andar com a havaiana presa com preguinho, com blusinha rasgada, não tendo um agasalho adequado, ou faltando um medicamento, ou faltando um suprimento médico. Então precisa tomar cuidado. É a mesma coisa. E quer ver que interessante sobre essa questão de abençoar e de amaldiçoar Abraão? Olha que barato. Vamos voltar em Gênesis 12. Só que agora no versículo 14. Olha que interessante. Já falei, mas eu quero ler o texto. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Percebe? Amaldiçoou Abrão, desonrou, zombou. Ah, mas ele não sabia, não importa. Não, veja, existe uma passagem em Deuteronômio, se eu não me engano é Deuteronômio 5:17, que não... Vamos ver se é Deuteronômio 5:17. Não está na palavra, mas vamos abrir. Levítico, Números, Deuteronômio, tomara que eu esteja certo, para não dar furo, né? 5, não é 5:17 não, acho que é 17:5. Espera lá. Vamos dar uma olhada. Vamos ter um pouquinho de paciência com o irmão Maurício. Eu acho que é 17:5. Não é esse. Puxa, Senhor. O que fala? Eu preciso melhorar minha lembrança desse texto. Que mesmo que o homem não soubesse, ele responde pelo pecado. É muito claro isso aí. Mesmo que o homem não sabe, ele responde pelo pecado. Mas assim, vamos voltar em Gênesis, capítulo 20 agora. Depois eu pego o versículo e semana que... Como? Levítico 5. Levítico 5:17. Até que o irmão Maurício não está tão ruim. Sim. Pelo menos errei só o livro. Vamos lá, Levítico 5:17. Nada como ter uma assessoria. Está grifado na minha Bíblia. Diz assim: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. Aí o Biblinha pode falar: pastor, mas isso aí é velha aliança, é lei de Moisés. É verdade, vai consultar Romanos 2. O que Romanos 2 diz? Que Deus incutiu suas leis no coração do homem e que os homens vão responder pelo seu pecado por causa da lei do coração. Vão ter juízo. Mesmo sem conhecer uma página da Bíblia, porque Deus incutiu no homem
a sua lei. Olha como Deus fez. Sendo a consciência do homem juiz sobre o que é certo e o que é errado. Mas vamos retornar agora a Gênesis capítulo 20. Olha que interessante. Versículo 1. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Deus ainda foi bacana, avisou Abimeleque. Deixa eu falar uma coisa sobre o nome Abimeleque. Abimeleque não é um nome. Abimeleque é um título. Porque esse nome se repete no livro do Gênesis. É um título, como César, como presidente, como rei. Abimeleque. É uma palavra composta, mas você vê novamente Deus amaldiçoando. Mas aí, veja que interessante. A pessoa pode chegar e falar, mas pastor, e se alguém me amaldiçoar? E se for feito um feitiço? Por exemplo, nós fomos ensinados, não na igreja que a gente foi salvo. Na igreja que a gente foi salvo, eles não ligavam para isso. Mas por literaturas que nós tivemos contato depois, de maneira independente, por vídeos que a gente viu, nos ensinava o seguinte, passou do lado de macumba, você tem que orar cancelando tudo, anulando tudo e proibindo todo demônio de atacar você. E aí a gente tinha uma cabreiragem do trabalho da macumba pegar na gente. Aí nós orávamos desfazendo toda a obra maligna contra a nossa vida. Porque assim nos foi ensinado. Olha que interessante, essa teologia, o revólver espiritual está na mão do homem. Olha como a nossa teologia humanista. Quem é que ora quebrando a maldição? É o homem. Quem é que ora quebrando o feitiço? É o homem. Quem é que ora desfazendo todo o mal? É o homem. Tudo é o homem. Na verdade, Deus é quase que uma palavra amuleto, onde eu, usando o termo em nome de Jesus, eu, através do meu poder, usando esse nome, estou desfazendo todo o mal. Qual é o problema desse ensino? Entre outras coisas. Por exemplo, 1 Coríntios 10. E o ídolo alguma coisa? Não. E o sacrifício ao ídolo alguma coisa? Também não. Uma macumba nada mais é que o sacrifício a ídolo. Agora, a Bíblia nos orienta que aquele serviço espiritual é feito a demônios. Ah, pastor, mas se pegar o nome do pastor e colocar o nome do pastor na boca do sapo e fizer 12 velas pretas na encruzilhada à noite, o pastor tem que ter medo. Quer ver que interessante? Vamos lá. Alguns textos eu separei. Primeiro deles, Números 23. Eu acho até que eu vou correr só esse texto de Números. Números 23. Quarto livro da Bíblia. Eu não vou correr outros textos que eu quero não me prolongar muito na palavra. Números 23. Versículo 20. Diz assim. Vamos primeiro, volta uma página. Números 22. Versículo 4. Diz assim. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão,
filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa esse povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Veja, Balaque, filho de Zippor, cria na confissão positiva. Essa doutrina pagã, só aqui ela tem 4.200 anos. Só aqui. Não, 4.200 anos não, mentira. 3.500, 3.600 anos. Só aqui. Pelo menos 3 milênios e meio já se acreditava na confissão positiva. O que Balaque fala? Vou procurar alguém consagrado, alguém que tem vida espiritual, no caso Balaão, porque eu sei que quem a Balaão abençoar vai ser abençoado. E quem Balaão amaldiçoar vai ser amaldiçoado. É verdade isso? Vamos ver? Vamos agora no capítulo seguinte, Números. Não. Vamos no mesmo capítulo, versículo 12, eu grifei aqui. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a esse povo, porquanto é bendito. Qual é o decreto sobre a Israel? Farei de ti uma grande... Passaram-se 400 anos aqui, 450 anos. Deus formou uma grande nação de Abraão. Esse povo saiu do Egito com mão forte e estava tomando a terra prometida. O que Deus decretou? É povo bendito. Aí avisou Balaão: ó, não vai com eles, porque não adianta amaldiçoar, porque é povo bendito. Aí o que acontece? Virando a página, no versículo 20, Deus fala o que para Balaão? Ó, veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Olha que interessante. Deus pega um profeta, que não era um profeta de Deus. Olha que interessante. Deus se comunica com Balaão. O anjo aparece visivelmente para Balaão. A mula fala com Balaão. Mas Balaão não é um profeta de Deus. No Apocalipse, capítulo 3, a Bíblia fala: entraram pelo caminho de Balaão, pelo erro de Balaão. Acho que Pedro também fala isso, que amou mais o prêmio. O que eu quero mostrar? Existe o sobrenatural, mas até esse sobrenatural é controlado por Deus. Mas aí mais à frente, diz assim, versículo 5, agora vamos lá, capítulo 23. Deixa eu ver o versículo que eu separei aqui. Versículo 5, está grifado na minha Bíblia. 23, 5. 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque, assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas, então proferiu essa palavra e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia Israel. Versículo 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Olha que interessante. Você, adotado por Deus como filho de Deus, você é um abençoado de Deus ou você é um maldito de Deus? Um abençoado. O diabo tem poder de te amaldiçoar? Uma outra pessoa tem poder de amaldiçoar? Aí o Biblinha vai falar: mas pastor, até agora o pastor não mostrou que macumba não pega em crente. Bem simples. Mesmo capítulo 23, versículo 20. Diz assim:
Eis que Balaão falando, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Quer dizer, nenhum ser humano tem poder de revogar ou a bênção ou a maldição de Deus. Porque ele é Deus. 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Não vale encantamento contra o povo de Deus. Não vale. Ah, mas se Deus autorizar, Deus tem outras ferramentas. Deus tem outra maneira. A Bíblia fala que ele disciplina. Mas a disciplina que Deus traz para os seus filhos é uma disciplina positiva. É uma disciplina que traz tristeza, mas traz fruto. Agora, daí até confundir disciplina com macumba fazer mal para crente, então veja, você não tem que ter medo de macumba, você não tem que ter medo de templo pagão, você não tem que ter medo de matança de animais, você tem que andar tranquilo. Porque é Deus que guarda você. Amém? E isso está diretamente ligado. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós estamos ligados a essa bênção. Nós estamos ligados a isso. Principalmente espiritualmente. Porque o descendente de Abraão, que é Cristo, é o nosso resgatador. Principalmente a isso. Eu não estou ligado às bênçãos materiais de Abraão e do povo de Israel. Mas espiritualmente eu estou ligado àquilo que Deus prometeu para Abraão e que trouxe na sua linhagem, e que em Cristo tudo isso se cristalizou, foi o cumprimento da lei. Amém? Mas agora, para terminar, vamos voltar em Gênesis, capítulo 12. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, no original em hebraico existe uma ferramenta gramatical aqui. Esse em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o que eles chamam, no hebraico antigo, dos conhecedores de hebraico, de cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? Todo esse texto do Gênesis 12, do 1 ao 3, foi escrito com alvo nessa cláusula, que é o auge. É que no português a gente não consegue discernir. Mas os linguistas hebraicos, eles veem isso de maneira muito clara. Por quê? Porque a grande função, o grande chamado de Abraão é que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Como? Através de um rei. Quem é esse rei? Jesus. Como? Através de um reino. O reino milenar que vai ser instituído por Deus na volta de Cristo. Como? Através de um povo. Primeiramente Israel, e após isso, a igreja. O livro dos Salmos, eles nos mostra claramente essas três bênçãos. Através de um povo, através de um rei e através de um reino. Eu separei aqui alguns salmos para provar isso. Então vamos lá. Vamos abrir primeiro
Salmo 67. São apenas 249 versículos que eu separei de Salmos, mas eu acho que se a gente ler rápido, nós vamos poder acabar rápido. Salmo 67, nossa, abri direto. Versículo 1 e 2. Olha que interessante. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Quem é esse nós aqui? É o povo de Israel. Deus tenha misericórdia de Israel. Deus tenha misericórdia do seu povo e faça resplandecer o seu povo. Olha o que o versículo 2 fala. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Qual que é a bênção que está em Abraão? Salvação. Ela vai ser conhecida através do quê? De um povo, Israel. Deus primeiro traz misericórdia a Israel. O 2 fala, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Simples assim. Quer ver mais um salmo que eu separei? Salmo 98. Existe muita teologia no livro dos Salmos. O pessoal usa o livro dos Salmos quase como mandinga. Versículo 1 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Ponto e vírgula. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Através do quê? Da obra dele em Israel. É claro, é nítido. Essa é a ideia do Senhor. Abençoar o mundo através de um povo, Israel. Olha do que a gente está falando. Ah, mas Israel é igreja. Não é. Nem passava pela cabeça do salmista dizer que é igreja. Se eu disser que aqui Israel é igreja, nesse texto, as palavras aqui perdem todo sentido. Até o cantai. Aí eu faço o que eu quiser com o texto. Tem que tomar muito cuidado. Quer ver outros textos? Salmo 72. É que quando a gente lê o Salmo, a gente pensa num livro de música. Só que a gente esquece que mesmo os salmos que levam música, que não são todos, a música cristã, na verdade, tem que exprimir a boa teologia. Vamos lá. Salmo 72, versículo 1. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o seu povo com justiça e os seus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebã oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Eu pergunto, já houve um tempo em que todas as nações da terra serviram o rei de Israel? Todas? Não. O que mais se aproximou disso foi o reino de Salomão.
Tanto é que alguns teólogos dizem que esse salmo, ele usa a figura do reino de Abraão, de Salomão, como um anúncio do reino messiânico. Um rei messiânico. Aí continua, versículo 12. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem o que ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará o ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva do campo. Ao 17, apontando para o Messias. O seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome se irá propagando, de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados por ele. Nele todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. De quem está falando aqui? Do rei messiânico, o rei Jesus. Lucas capítulo 1 cita esse salmo. Olha aí na sua concordância, no versículo 18, está lá Lucas 1,68. Provavelmente aqui foi aquele irmão que profetizou quando Jesus foi ser circuncidado no templo no 8º dia. Quer ver outro salmo que fala dessas cláusulas pétreas? Como Deus abençoaria a humanidade? Vamos lá. Salmo número 2. Versículo 7, diz assim, bem conhecido, proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Está falando de quem aqui? Jesus, tu és meu filho. Ele é rei e ele vai ter um reino, onde todos os povos se prostrarão. O que muitos irmãos fazem aqui? Querem dizer que essa figura aqui é a igreja. Não é. É Israel. É o reino messiânico que vai vir. Mais um salmo, um pouco à frente. Salmo 89. Nossa, abri em cima. Salmo 89. Enquanto os irmãos encontram, eu vou tomar um gole d'água. Versículo 3. Diz assim: fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o seu trono de geração em geração. Quem é a semente de Davi? Quem é a raiz de Davi? Jesus Cristo. Quando vier o milênio, o trono de Davi vai ser estabelecido em Israel, e Jesus vai se assentar no trono de Davi. E vai reinar. Aí a pessoa vai falar, mas esse trono é espiritual. Não é, eu vou mostrar nas próximas palavras que existe um reino para vir. Que esse reino, inclusive, é consequência da cláusula pétrea que foi dada a Abraão. O reino milenar é consequência da cláusula pétrea. De abençoar em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas tem mais um salmo, Salmo 110. Falando do reino.
Salmo 110. Cheguei no 119, estou muito adiantado. Versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Os ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que o livro de Hebreus nos ensina? Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, estabelecendo um reino. Último texto do Salmo, Salmo 132. Versículo 11. Diz assim: o Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, eu lhes hei de ensinar. Também os seus filhos se aceitarão perpetuamente no teu trono. Eu pergunto, quando Jesus veio à terra em carne, quem era o rei de Israel? Herodes. Ele era da descendência de Davi? Não. Existiu descendentes de Davi no trono perpetuamente. Hoje, no trono de Israel, quem governa? Benjamim Netanyahu ou descendente de Davi? Aonde vai se cumprir esse salmo? Jesus Cristo, no milênio. Isso é muito importante. As pessoas vão falar, isso é figurativo. E aí o último texto, livro do profeta Isaías, capítulo 11. Versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. E das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito que concede de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, que não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com a justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo, nosso Rei. De que forma que ele vai fazer isso? Através de um reino. Novamente, temos um grande problema aqui. Existem muitos teólogos que querem dizer que esse reino já está acontecendo hoje. E que Jesus está reinando do céu. Isso é correto. Mas o resto das promessas que nós vimos não se cumpriram. E quando a gente pega o livro de Isaías, todas as profecias sobre o Messias foram cumpridas literalmente. Eu pergunto, qual é a regra do cumprimento profético do livro de Isaías? Cumprimento literal. Se cumpriu literalmente para Jesus, o que a coerência teológica me fala? Que vai se cumprir literalmente as profecias sobre a volta de Jesus e o reino messiânico. O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos abrir uma lacuna no estudo do livro de Gênesis.
Vamos trabalhar em cima do livro de Isaías. Eu vou mostrar para a igreja a necessidade de um reino, o que vai acontecer nesse reino e de que maneira Deus vai cumprir aquela cláusula pétrea de Abraão no reino milenar de Jesus Cristo. Curiosamente, Deus nos abençoou que na nossa vertente do Evangelho de Mateus, nós estamos falando da constituição do reino, que é o Sermão do Monte. E as duas palavras vão acabar se encontrando. Eu imagino que vão ser 3 pregações de Isaías. E eu vou estar mostrando para os irmãos esse reino maravilhoso, aquilo que Deus vai fazer e de que maneira Deus vai tornar, através do reino messiânico, benditas todas as famílias da terra e vai cumprir literalmente, como Deus sempre faz, as suas promessas e as suas profecias. Promessa essa que Deus fez a Abraão, o pai da fé. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado porque nós podemos ter confiança em ti, obrigado porque sabemos que tu és o Todo-Poderoso e que os seus decretos já estão determinados e que tudo vai acontecer conforme a tua vontade. Senhor, nos dá sabedoria, vem com o teu poder nos dando graça e nos capacita a viver uma vida cristã cheia de confiança e cheia da tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Próxima palavra, vamos continuar nosso estudo no Evangelho de Mateus, mas nós vamos iniciar também um trabalho sobre o reino milenar. Deus abençoe a vocês e uma boa semana.